Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os amados nesse momento a estar meditando a palavra de Deus juntamente comigo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 10. Respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quero te convidar nesse instante a nós estarmos fazendo essa reflexão em João, capítulo 4, versículo 14 e o versículo 10, a respeito de... O tema é a água viva. Antes de entrar na mensagem, eu quero te convidar a nós refletirmos quem era o povo samaritano. O povo os irmãos que conhecem a Bíblia, você que tem contato com a palavra de Deus, de conhecimento, toda vez que fala em João capítulo 4, já vem logo à memória a mulher samaritana. E a gente vê o diálogo que ela desenvolve com Jesus e a gente vê que ela é uma pessoa que tinha conhecimento da religião. Ela tinha até mesmo a esperança de que o Messias viria. Capítulo 4, versículo 25, ela disse que o Messias viria. Ela disse no versículo 19 que Jesus era profeta, pois Jesus estava revelando que ela teve 5 maridos e o que ela estava agora não era seu marido. Então essa mulher, ela faz parte do samaritano. Veja bem, a palavra de Deus diz que Deus chamou Abraão e diz que todas as famílias da terra seriam benditas através da sua descendência. Mas aí, Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos, isso mesmo. Aí foi dividido, agora acabou a promessa feita a um indivíduo, que foi no caso de Abraão, chegou Abraão, Isaac e Jacó. E você vai sempre ver essa expressão na Bíblia Sagrada, Abraão, Isaac e Jacó. Então, a Bíblia disse que Jacó gerou 12 filhos. Aí no capítulo 10 do livro de 1 Samuel, está escrito que Saul foi ungido rei. No capítulo 16, Saul é tirado e agora é colocado Davi. E a Bíblia diz que Saul não foi bem nas ordenanças de Deus. Ele desobedeceu a Deus e por esse motivo Deus o arrancou o reino que estava na sua mão e disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Que maravilha, hein? Então, as 12 tribos de Israel, quando Davi, ele está lá correndo com medo de Saul, porque Saul queria o matar, então para evitar a morte ele foge para os filisteus. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, senão a gente vai acabar não tendo tempo de entrar na mensagem. Mas Davi volta e começa a reinar sobre Judá. Mas quando de repente, Davi começa a expandir e agora o filho de Saul que sobrou é exterminado. E agora Davi ele toma conta agora das 12 tribos. Ele coloca todo mundo ali junto. E Davi agora, ele pega e começa a reinar e todo mundo ali servindo a Deus. Agora Davi gera Salomão e o reinado de Davi foi transferido para Salomão. Salomão foi um rei maravilhoso. Ele começou tão bom na presença de Deus, porém, com o passar do tempo, a Bíblia diz que ele cometeu 2 erros que eram cometidos aos reis. Era ordenado aos reis não fazer. Veja bem, o primeiro erro era não ter muitas mulheres. E Salomão teve. O segundo estava ligado com o primeiro, para que o coração do rei não fosse corrompido através das mulheres. Foi exatamente isso que aconteceu e Salomão se tornou um rei idólatra. Salomão se tornou um rei, inclusive o imposto em Israel estava um absurdo no tempo de Salomão. Inclusive foi esse o motivo que levou o povo a se dividir. Na verdade, a causa humana que a gente vê. Porque Deus já tinha falado para Jeroboão que ia dar-lhe as 10 tribos.
Então Salomão morre, Roboão toma conta do reino, e agora as 10 tribos, resumindo aqui que eu não vou detalhar, como eu já disse, que não é o nosso assunto hoje. Então as 10 tribos se dividem, ou seja, as 10 tribos ficam para o reino do norte e as 2 tribos para o reino do sul. O reino do sul era o reino que pertencia ainda à hierarquia do rei Davi, e agora fica esse reino de Deus dividido em 2. O reino do sul, que fazia parte do rei Davi, vez por outra entrava um rei bom, um rei que adorava a Deus, um rei que fazia a vontade de Deus. Mas mas alguns também desobedeciam a Deus. Tivemos um rei tão terrível lá como o rei Manassés, que foi tremendamente idólatra e desobediente a Deus. Pois bem, o reino do norte, ele foi um reino que nunca teve um rei que prestou. Todos os reis ali eram desviados de Deus. Todos os reis ali começaram a fazer as coisas que Deus falou assim, ó. Quando Deus falou para Abraão, essa terra eu vou te dar a ti e a tua descendência, ele disse, calma aí um pouco, porque ainda não chegou a medida da injustiça dos cananeus, das gerações que habitam em Canaã. Então, quando agora aquele povo começa a se expandir, a idolatria, o mundanismo, o paganismo começa a invadir aquela terra, então Deus falou, agora chegou a hora. Porém, quando essas 10 tribos agora já começou ruim, que quando começou Jeroboão, ele pensou assim, olha, se o povo, eu vou pensar bem, viu? Se o povo ir lá para Jerusalém para adorar, o coração deles vai se tornar a Roboão. Então eu vou fazer aqui 2 bezerros de ouro e vou dizer assim, ó Israel, estes são os teus deuses que tirou da terra do Egito. Então eles foram corrompendo, foi desobedecendo. Segundo livro dos reis, no capítulo 17, fala já agora da sua tragédia. A nação de Israel, as 10 tribos, é arrancada pelo rei da Síria e transportada para outro lugar. E vem outros povos e começa a adorar. Aí começa a história dos samaritanos. Começa a adorar os seus deuses da sua maneira. Então o Deus do céu, Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, começa a mandar leões. E os leões começam a comer os habitantes da terra. E aí os habitantes da terra vão lá no teu rei da Síria e diz, ó rei meu senhor, tem misericórdia de nós, porque não sabemos o costume do Deus da terra, por isso está vindo leões e está acabando conosco. Aí, o que o rei da Síria fez? Já que ele estava dominando o mundo de então agora ele pega um sacerdote de Israel e leva para lá para ensinar a adoração ao Deus verdadeiro. Então, aquele sacerdote ensina. Só que o povo é tão misto, é o culto econômico, né? Ecumênico, o culto misturado. Pode adorar a Deus, mas você pode misturar também com aqueles que não adoram. Então, o que acontece? Aí fica agora, adorava a Deus e fazia as coisas do jeito dele. Adorava a Deus, fazia as coisas do jeito dele. Então foi se expandindo e o tempo foi passando. Então até que Jesus veio, e aí em Samaria tinha essa mulher. Essa mulher tinha uma dificuldade na sociedade tão grande pelo motivo dela ser uma mulher assim complicada, pois já tinha tido 5 maridos e o que tinha não era seu marido. Porém, Jesus lhe oferece da água da vida. Jesus lhe oferece água viva. O tema de Jesus com ela é: me dá um pouquinho de água para me beber, por favor. É como Jesus dissesse assim: me dá um pouquinho de água para me beber. Vou até beber um pouco. Quando Jesus pede a água para ela, aí começa ela mostrar que ela era uma pessoa conhecedora da religião. Era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que tinha conhecimento de sociologia, mas tinha um vazio dentro dela. E aí Jesus disse: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede, você pediria para mim e eu te daria água viva. E aí ela diz assim: então me dá dessa água, Senhor, para que eu não venha mais aqui e beba e tirar dessa água. Água viva, Jesus está dizendo, não é temporária. A água que eu te dou e a água que todos bebem ainda hoje. Eu bebi dessa água há 30 anos atrás. E 30 anos atrás eu bebi dessa água e estou satisfeito. Oh glória! Aquela alegria que eu tinha num copo de cachaça, aquela alegria que eu tinha que estar num bar, jogando sinuca,
Hoje eu não preciso mais disso para me ser alegre, porque eu já tenho essa água viva que representa o Espírito Santo de Deus. Jesus disse no versículo 13, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. No capítulo 7 do mesmo evangelho aqui de João, no versículo 37, Jesus diz, a Bíblia diz assim, João escreve assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No versículo 38 ele diz, quem crê em mim, rio de água viva, vamos ler? 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então Jesus está falando dele e da Escritura, duas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo que a Escritura fala dele. Inclusive esse livro esse Evangelho de João, Jesus fala forte sobre isso, que o povo fala de Moisés, que crê em Moisés, e é tremendo como o povo crê em Moisés como o profeta de Deus, mas não crê em Jesus. E Jesus disse, vocês estão perdendo o fio da meada, porque Moisés escreveu de mim. Então Jesus cita, por exemplo, Isaías 44, versículo 3, que Deus ia derramar água sobre o sedento. Essa mulher, então Jesus, aqui no capítulo 7, ele diz, aí João escreve assim, essa água aqui, João diz no versículo 39, isso disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, porquanto o Espírito Santo ainda não for dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Aí o versículo 40 diz assim, então muitos da multidão, ouvindo as palavras que dizia, ouvindo essas palavras, dizia, verdadeiramente este é o profeta. No capítulo 18 de Deuteronômio, Moisés escreve que vai vir um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Vai vir um profeta semelhante a mim, Moisés dizendo. Então, ele dizia assim, esse aqui é o profeta. Quando Jesus começou a falar das Escrituras, a palavra começou a entrar em seu coração, mas aí, enquanto uns diziam, outros diziam, este é o Cristo. Mas outros diziam, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então você vê aí que Davi, o povo tinha três grupos ali diferentes, pelo menos. Tinha os que diziam que Jesus era o profeta, e é interessante que no capítulo 4, versículo 19, a mulher também diz que Jesus é o profeta, e no capítulo 7 aqui, o povo está dizendo no versículo 40 que Jesus é o profeta. No versículo 41, o povo está dizendo, não é este o Cristo? E é interessante que quando a mulher vai chamar os samaritanos, e ela diz assim, eu vi um homem, não vi qualquer pessoa, eu vi um homem que revelou a minha vida. Em outras palavras, ela começa dizendo assim, um artigo indefinido, um homem, e ela vem dizer agora no artigo definido, o homem. Então, este é o profeta. E Jesus, quando começa a falar para ela, é a mesma ideia que os judeus tinham, os samaritanos tinham, olha só. É por isso que no capítulo 17 de 2 Reis, diz que o sacerdote foi lá e ensinou. O povo aprendeu direitinho, só que não obedeceu direito. Mas eles tinham uma esperança que o Cristo ia vir para libertar. Eles tinham a visão de Cristo como um rei político. Então essa mulher, ela tem essa ideia. Quando Cristo vier, ele nos fará tudo o que precisamos. Então houve aqui uma dissensão no capítulo 7 e o povo começou a discutir. Aí uns diziam que ele era o Cristo, e foi aí agora foi um batalhão da polícia, vamos dizer se fosse hoje a polícia militar, foi ali um batalhão da polícia de Israel, os soldados e o capitão do templo foi ali prender Jesus. Mas quando eles chegam para prender, Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre.
Se eles eram soldado que estava a comando do sacerdote, então ele era soldado do templo. Ele tinha conhecimento, já tinha ouvido muitos pregadores, muitos mestres expressar a escritura, mas não viu nenhum mestre expressar com tanto poder, tanta graça como Jesus. Vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui com esse vídeo, e aí essa mensagem vai ser dividida parte 1, parte 2. Não deixe de ouvir a parte 2 para você compreender essa mensagem, tá bom?